Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de valorização que as ações da Petrobras possuem agora. A empresa, pessoal, pode dobrar mais de 100% e ainda por cima pagar excelentes dividendos. Por isso que já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre esse segredo inédito que para os investidores atentos podem aí pegar uma grande valorização nas ações da Petrobras. E vamos falar também sobre anúncio de dividendos do Banco Itaú, Banco do Brasil e BB Seguridade. Essas três ações aqui podem pagar bons dividendos para os investidores. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Petrobras. A Petrobras, pessoal, já não é segredo de ninguém, tá? Que a empresa está absurdamente barata. Quando a gente pega aqui, ó, os múltiplos da Petrobras na Bolsa de Valores, a gente percebe que a empresa está cotada por 4 vezes EBITDA. A média da Petrobras é ser cotada em até 8, até 7 vezes. Então, já olhando isoladamente para esse indicador, Petrobras hoje, tá, poderia se valorizar aproximadamente, pessoal, se você pega aqui, ó, esses 250 bi, multiplica pela média da empresa e retira a dívida líquida, ela teria um valor de mercado justo na faixa de 1,4 trilhão, que sobre o valor de mercado atual nos daria um potencial de alta de 239%, fora bons dividendos, já que ela mantendo essa política de pagar 45% do resultado na forma de proventos, ela pode pagar com muita tranquilidade mais ou menos ali uns 8 a 10% de yield, fora que Petrobras também tem um dividendo em aberto, tá? E consequentemente aí vai ser pago para dia 22 de dezembro deste ano, e fora que ela já anunciou mais um de 0,94 por ação que vai ser pago integralmente em fevereiro de 2026, tá? Então perceba que ela tem esse cronograma de pagar de maneira trimestral. Isso traz uma previsibilidade muito boa para o investidor. Fora que eu tenho o Petrobras na carteira, tá? Ela representa a minha quinta maior posição, 438 ações aqui da empresa. Agora falando do Itaú, pessoal. O Itaú, que já passou a Datacom, anunciou um belo dividendo recentemente. Na realidade, ele antecipou, né, o dividendo extraordinário que ia ter ali em fevereiro de 2026. Aí o que ele fez? Por essa tributação de dividendos ter sido aprovada no Congresso, ele decidiu adiantar esses dividendos. E pela minha sorte, eu tenho bastante ações do Itaú. Eu tenho aproximadamente 1.182 ações. Claro que na época eu tinha 1.115, até porque eu realizei novos aportes após a Datacom. Mas mesmo assim, com esse novo dividendo do Itaú, na faixa de 2,18 por ação, que tecnicamente 31 centavos desse dividendo vai ser pago somente para abril. Enquanto o maior de todos, que é o extraordinário, vai ser pago, tá, já para dezembro deste ano. Então o Itaú aí, ó, 1,86 por ação, tá? Dividido por esta cotação de 36, ele vai pagar um dividendo de 5,1% de yield já para apenas um anúncio, tá? Já passou a Datacom, quem pegou, pegou, pessoal. A Datacom foi dia 9. E aí, na carteira do canal, eu vou receber ao todo de dividendos do Banco Itaú, na época eu tinha 1.115 ações, eu vou receber R$ 2.073 de dividendos do banco, tá? Somado com o que eu já recebi do Banco do Brasil, cujo eu já reapliquei no Itaú, e aí eu basicamente recebi 413, mais com o que eu vou receber de Petrobras, ao todo 2.636, que vão ser todos reinvestidos no Itaú, que consequentemente vai me proporcionar mais ações aqui da empresa. Eu acho que o Itaú, neste patamar de preço, está muito barato. Vou pegar o próprio dividendo do banco e reaplicar nele mesmo, neste preço, porque mesmo que as ações seguem em alta, já para este ano, o lucro do banco tem crescido a uma velocidade muito interessante. Fora que ano que vem a gente vai ter queda na Selic, que vai fazer que o Itaú cresça ainda mais esse resultado. E consequentemente hoje o banco está cotado por 8,9 vezes lucro. E com PL projetivo para o próximo ano ainda menor.
Então a gente pega aqui o valor de mercado do Itaú de 407 bilhões de reais e a gente projeta um lucro no próximo ano de 51 bilhões, temos um PL de 7,9, denotando que o banco está muito barato, já que a média do Itaú é ser cotada em 13. Então a gente ainda teria um espaço para valorização de 62% na cotação. Fora que se ele continuar contemplando com um payout de 65% no ano, podemos ter um provento de 8,1%, somado a esse extraordinário que ele paga de maneira anual, a gente teria aí, pessoal, um belo dividendo para o Itaú, somado a essa expectativa de valorização no longo prazo, bastante interessante. Por isso que hoje o Itaú representa a minha segunda maior posição, e eu pretendo continuar comprando até com que ele se aproxime perto do Banco do Brasil, tá? Que segue aí sendo a maior posição da minha carteira. Então ele vai ficar bem próximo, basicamente competindo ali com o Banco do Brasil em termos percentuais. E por falar no Banco do Brasil, é outro bancão aqui que eu acho que tá muito barato. Claro, ele tem sofrido essa crise de inadimplência no agronegócio neste ano, mas que eu enxergo como meramente pontual. Acredito que já para 2026, com o efeito da MP 1314, queda na taxa de juros, melhora no cenário agro, o Banco do Brasil vai voltar a ter um resultado mais consistente. Claro, ele não vai ter aquele número espetacular como ele teve com o agro no topo, de 20%, um ROI de Itaú tecnicamente, tá? Mas eu acredito que o Banco do Brasil tem total condição de voltar a ter um ROI pelo menos em linha com a sua média histórica, de 15% a 16% ao ano. O que já abriria espaço, hoje estamos tendo um lucro líquido muito contido, tá? Já com uma recuperação no lucro para o próximo ano, ele pode voltar a lucrar de 27 a 30 bilhões. Vamos colocar 27 bilhões para a gente ser conservador, tá? Dividido pelo patrimônio líquido, podemos ter um ROI de 14,5%. Perceba que eu estou sendo bem conservador. E caso o Banco do Brasil volte a ter um payout, né, aproximado de 40% no próximo ano, já com essa melhora de lucros, fora que a própria gestão do Banco do Brasil já afirmou que se essa recuperação for bem sucedida, tem tudo para dar certo, eles vão pagar um dividendo extraordinário. Então 0,40 de payout, para o próximo ano a gente pode ter um dividendo, tá, sobre o valor de mercado atual, aproximado de 8,3%. Perceba que já retornaria um patamar interessante para o próximo ano, somado a uma expectativa de valorização, porque hoje o PVP do Banco do Brasil está muito barato, a média do Banco do Brasil é ser cotada em mais de uma vez o valor patrimonial, trazendo sim um potencial de alta expressivo nas ações, aproximado em 44,92%, tá? Fora que o PL projetivo do Banco do Brasil tá muito barato, porque se eu pegar aqui o valor de mercado e subter para um lucro já em recuperação para o próximo ano de 27 bilhões, temos aqui 4,8 vezes de preço-lucro. O banco ainda se encontra descontado, já que a média do Banco do Brasil é operar em mais de 7 vezes com muita tranquilidade, fora que quando o PL está esticado nesses momentos basicamente ali pânico, né, simboliza que a ação está barata, até porque o Banco do Brasil ele é majoritariamente uma empresa cíclica por ter sua carteira de crédito muito atrelada ao agronegócio brasileiro. Então uma queda no preço das commodities agrícolas, como soja e milho, impacta em cheio o lucro do Banco do Brasil, porque consequentemente isso faz com que a inadimplência tenda a aumentar. Mas o resultado do Banco do Brasil não está sendo prejudicado, o banco ainda continua com bons fundamentos, porque a receita do banco segue crescendo ano a ano, tá? Perceba que a receita neste ano vem aumentando, porém o lucro teve esse baque porque ele precisou contabilizar boa parte como provisão. Já tendo ali uma inadimplência sob controle, já em uma perspectiva de queda para o próximo ano, a gente pode ver o resultado do Banco do Brasil voltando em uma geração de resultado melhor, tá? Voltando a maiores proventos e quem sabe uma reprecificação nas ações, ainda mais porque ano que vem temos cenário eleitoral, caso, né, o mercado enxergue uma recuperação do banco e um governo tecnicamente de direita, claro que a gente não vai contar com esse cenário, o banco poderia sim se apreciar fortemente. Hoje o Banco do Brasil é a minha maior posição porque, por mais que ele não tenha a mesma qualidade que o Itaú e a consistência, eu acredito que pelas assimetrias que o banco proporciona em patamares de preço, ele fica muito defasado quando o mercado bate nas ações, ele traz sim uma assimetria de retorno mais elevada para o longo prazo. E colocando aqui, ó, o próprio preço justo do Banco do Brasil, a gente percebe que, utilizando-se da fórmula do Benjamin Graham, a gente teria um preço justo de R$ 47,00, que sobre a cotação atual de R$ 22,00, temos uma alta provável de 114%, denotando que o banco estaria muito barato, poderia se valorizar até mais do que o Itaú em um cenário de valorização. E agora falando de BB Seguridade, pessoal, que logo logo vai anunciar dividendos, tá? Podemos ter uma proposta de dividendos da BB Seguridade já ali aproximadamente para 20 de dezembro. E a empresa tem tudo para pagar bem, porque por mais que o Banco do Brasil tenha sofrido no agro e a BB Seguridade seja uma subsidiária do Banco do Brasil, né? O seu controlador tem sofrido com a inadimplência no agronegócio, a BB Seguridade não tem o mesmo impacto que o Banco do Brasil
acaba tendo. Por quê? Porque o Banco do Brasil, ele empresta para receber depois. Ele é um banco, a seguradora não. No caso, você contrata ali seu seguro rural, seguro prestamista, e você, né, tecnicamente reza para que o sinistro aconteça. Então a seguradora, ela joga este recurso dos clientes na renda fixa e consegue abstrair uma taxa interessante. Fora que ela ganha com prêmios, né? Crescimento no seu operacional. E perceba que mesmo com uma desvalorização no lucro para o próximo ano, dado uma Selic mais baixa no próximo ano e consequentemente um resultado ruim para Banco do Brasil que desestimula o crescimento operacional da BB Seguridade, a empresa ainda estaria barata, porque pegando 70 bi e dividindo por uma queda no lucro de mais de 10%, temos uma empresa cotada no pior do cenário possível em 8,7 vezes lucro. A média da BB Seguridade é ser cotada em 12, então a gente ainda tem espaço para valorização. Caso a BB Seguridade seja cotada pelo seu preço justo, uma alta de 37% já seria totalmente plausível. E na verdade, para ela ficar cara, uma alta de mais de 60%. Fora que, né, com 8 bi de lucro, se ela pagar 90% de payout, que é o que ela costuma pagar para os investidores, ela vai repassar um dividendo aproximado de 10,2% para o próximo ano. Então, mesmo com uma queda no resultado para o ano que vem, a empresa ainda vai continuar sendo uma boa opção para gerar renda passiva e, consequentemente, valorização. Quer ver a ação se valorizar ainda mais caso o Banco do Brasil se recupere. Aí, com certeza, a BB Seguridade, os dois vão surfar. E detalhe, né, que tanto o Banco do Brasil e a BB Seguridade têm posições relevantes na carteira. Pegando aqui, ó, Banco do Brasil e BB Seguridade, somando os dois, mais de 50% da carteira está no agro, né? Então perceba aí que, claro, há uma ciclicidade nessa carteira, mas totalmente plausível, que nos cenários de bonança tende a dar bastante certo, tá? Então, tanto o BB Seguridade, Banco do Brasil, Itaú e Petrobras têm grandes proventos projetivos pro longo prazo, fora também uma boa valorização nas ações. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu não tenho tanto conhecimento como você tem, tô começando na bolsa agora, precisava de um norte. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. E você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também, né, preço, teto, projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito o engajamento. Já comente se vocês têm Petrobras, Itaú, Banco do Brasil e BB Seguridade. Em particular, tenho todas essas na carteira e sigo comprando. Tô com uma meta no Itaú, mas depois que eu atingir ali minha meta, eu posso voltar a aportar na BB Seguridade, na Petrobras, no Banco do Brasil, sem problema nenhum, indo aos poucos, tá? Até porque, pessoal, a gente não tem dinheiro para tudo. No fim, a gente vai acabar focando em poucas e boas empresas para o médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!